Tá certo. Vamos falar agora sobre algo que aconteceu pela primeira vez na história. O dólar voltou a bater um novo recorde de sua cotação nominal na manhã desta quinta-feira. Por volta das 11h20 da manhã, a moeda norte-americana era cotada a R$ 6,00 pela primeira vez na história. Além disso, a Bolsa de Valores brasileira amargava queda de 1,2%, registrando 126.162 pontos. Os números, tanto do dólar como do Ibovespa, acabam refletindo descontentamento dos investidores com a divulgação dos detalhes sobre o pacote de corte de gastos e também da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, anunciados pelo governo federal. As medidas prevêem uma redução de 70 bilhões de reais nas despesas em 2025 e 2026 e incluem uma limitação para o crescimento do salário mínimo, além de restrição para o abono salarial e um aumento nos impostos dos chamados super ricos. Enfim, tem várias informações, vários aspectos para a gente conectar. Claro que o Alan Gani, que é um especialista no assunto, vai nos ajudar. Gani, claro que a gente vai trazer em destaque essa informação do dólar, surpreende, é um sintoma importante para a gente identificar até onde, né, o câmbio poderia chegar. Mas todo esse processo acontece após a divulgação desse pacote pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enfim, queria que você fizesse um compilado para a gente do anúncio de Fernando Haddad, os pontos mais importantes e, naturalmente, essa consequência vista hoje, dólar chegando a R$ 6,00. Legal, eu acho que é importante, Caniato, a gente explicar aqui para a audiência o que está por trás quando a gente fala de toda essa questão fiscal brasileira. Qual que é a raiz do problema? Por que tanta atenção ao pacote fiscal? No final das contas, é para o governo gastar menos para estabilizar a dívida pública brasileira. Por quê? Porque vai chegar num ponto acima de 80%, é um patamar perigoso, que a gente começa a flertar com um calote. Falamos aqui português bem claro, ou seja, a dívida chega num ponto que mesmo o governo emitindo nova dívida, ou seja, ele lança títulos públicos para os bancos, para a gente, que a gente pode comprar lá no Tesouro Direto, esse dinheiro não vai ser suficiente para pagar a dívida pré-existente. Esse processo é chamado de rolagem da dívida. Então, no final das contas, se a gente não estabilizar essa dívida pública neste patamar e, eventualmente, até reduzir, o que vai acontecer? A gente flerta com o calote. Como aumentou o risco de calote, porque o pacote fiscal deixou muito a desejar, o risco vai para preço. O investidor, ele age racionalmente. Ele fala, opa, peraí, está mais arriscado emprestar dinheiro para o governo. Portanto, eu vou exigir uma taxa maior para emprestar dinheiro para o governo nos leilões dos títulos públicos, por exemplo. Se eu tenho dólar, eu vou vender ele mais caro. Por quê? Porque o dólar é uma proteção contra esse calote. Não significa que o calote vai acontecer amanhã. O que significa é que aumentou a probabilidade de calote. E por que aumentou essa probabilidade de calote, Caniato? Porque o pacote fiscal deixou muito, mas muito a desejar. Pois é, inclusive a gente quer entender esse anúncio de corte de gastos, mas terá uma renúncia fiscal, né? Porque a isenção para quem ganha até R$ 5.000 no imposto de renda, na declaração do imposto de renda. Você, Dávila, tem alguns pontos que a gente precisa trazer e destacar para a nossa audiência, o anúncio de Fernando Haddad e, claro, a reação imediata do mercado, né, Dávila? Com certeza, Canhões. Por quê? O pacote de mentirinha causa imediatamente uma reação do mercado. O que aconteceu? Dólar a R$ 6,00, a bolsa caiu 1,4% e o juro futuro foi para 15%. Ou seja, é uma reação do mercado ao pacote de mentirinha. Imagina você, Canhato, você está lá com o seu banco, você tem que negociar a taxa de juros, você fala assim, olha, em vez de trazer um plano mostrando que eu estou cortando despesa, eu não, vou dar uma isenção, vou aumentar o gasto público com a isenção do imposto de renda a quem ganha até 5 mil. É um absurdo tão grande. É óbvio que o mercado reagiu desse jeito. Vai reagir como? O mercado sabe fazer conta. Lá no governo ninguém faz conta. Lá no governo as pessoas estão... A única conta que faz lá é se isso vai dar voto ou não. Mas conta financeira, matemática não existe lá, né? Então o que acontece?
O Gani tocou num ponto importante. Não é só o aumento da dívida que pode levar ao calote. É quanto representa para a nação o custo dos juros e dos benefícios financeiros. O que acontece? Hoje a gente está falando que metade do orçamento brasileiro, Caniato, metade, a gente gasta com obrigações financeiras, pagamento de juros. Metade do orçamento. Dinheiro que devia estar indo para a segurança pública, dinheiro que devia estar indo para a educação, para a saúde, não. Metade a gente está gastando para honrar os compromissos financeiros do país. Com a dívida aumentando, vai aumentar ainda mais esse nosso pagamento do dinheiro do orçamento. Então o negócio é o seguinte, para equilibrar as contas públicas, o óbvio não foi feito. Como é que se equilibra contas públicas? Reduzindo despesa pública, cortando subsídio. Não, mas o governo cria mais um subsídio, que é a isenção de imposto de renda. Então, o custo dessa isenção, o mercado estava dizendo 35 bilhões, eu prefiro a conta lá do Luiz Stuberger, que chega até 70 bilhões na conta dele, pode chegar a essa isenção. O governo, óbvio, não tem dinheiro. Como é que vai financiar? E aí, na verdade, Caniato, não existe plano. Existe uma lista de boas intenções. E essa lista de boas intenções precisa combinar com os russos, que é o Congresso Nacional, porque tem que aprovar no Congresso. Como é que você vai, por exemplo, aprovar o fim dos supersalários, que está engavetado lá há 2 anos? Precisa voto do Congresso, precisa convencer o senador a tirar lá da gaveta e colocar em votação. Como é que você vai estabelecer a idade mínima de 55 anos para os militares? Precisa do Congresso. Como é que você vai destinar, por exemplo, metade das emendas de bancadas para saúde e educação? Precisa do Congresso. Ou seja, o governo não fez nada de corte de gasto. Ele precisava aprender com o nosso vizinho, nosso hermano Milei, como é que se corta gasto público. Enquanto não fizer isso, a dívida vai continuar subindo, o juro sobe e, infelizmente, o câmbio também. E quem vai pagar toda essa conta somos nós, que trabalhamos e empreendemos. Pois é, já eu quero fazer essas projeções, porque não adianta. Foi uma série de sugestões, né, ideias, propostas, mas tudo isso tem que passar pelo Congresso Nacional. E a gente também tem que analisar essa relação entre Executivo e Congresso. E as emendas, como ficam nessa história, né? Podem ditar o ritmo dessas votações? Você, Cristiano Beraldo, o anúncio do governo do ministro Fernando Haddad, muitos entendem que a pressão política acabou se sobrepondo à equipe econômica, né? Porque se fosse só um anúncio de corte de gastos, simplesmente, talvez teria um efeito, mas esse jabuti, né? Essa isenção para quem ganha até R$5 mil, isso parece que acaba jogando praticamente todo o resto na lata do lixo, né? Não é pressão política, não, é incompetência mesmo. Essa boa vontade a que se refere o Dávila, boa vontade temos que ter eu, você, o Gani, o Caniato, mas as pessoas que estão exercendo esses cargos com a obrigação que o cargo impõe de atuarem em prol da melhoria do Brasil, essas pessoas têm responsabilidade. E o que a gente viu ontem ser anunciado pelo ministro da Fazenda foi um truque. Vejam, tem um requinte de malandragem nisso tudo, porque esta semana, a semana do feriado de Ação de Graças, é já uma das semanas de menor liquidez nos mercados internacionais. Desde ontem ao meio-dia, praticamente os mercados não têm nenhuma liquidez. Aí o ministro espera, dá o horário onde o mercado seca, para dizer, olha, vou fazer um anúncio. Tinha todo o tempo para fazer. Não, vou fazer o anúncio ontem. Faz um anúncio já depois de fechado o mercado norte-americano, sabendo que hoje é feriado e amanhã também é feriado. Aí ele faz esse anúncio, que é uma tragédia, e ele sabe, ele não é uma pessoa ignorante, ele sabe muito bem a consequência que teria, mas aí são 4 dias que a coisa vai passando, a coisa vai andando. Quando o mercado abrir segunda-feira, ele já fica rezando para que no final de semana aconteça alguma coisa e põe a culpa em alguma outra coisa. Não! O que a gente está vendo, esse dólar pressionando para cima, taxa de juros pressionando para cima, é simplesmente uma reação natural para um governo sem nenhum plano. Não existe projeto para o Brasil, não existe plano de viabilidade econômica.
estou nem falando de desenvolvimento, é viabilidade econômica. O Brasil é um país absolutamente inviável da forma que está sendo administrado. E aí pesa o interesse político-eleitoral, Caniato, que é essa questão da isenção. Por quê? Porque no Brasil, esses R$5.000, segundo lá a tabela oficial, já estamos falando de classe média. Vejam bem, R$5.000 já coloca alguém na classe média para fins de estatísticas oficiais, o que é um grande absurdo. O custo de vida do jeito que está no Brasil, esses R$5.000, dependendo da vida que se leva, as pessoas numa grande cidade sequer conseguem sobreviver, precisam complementar a renda de alguma forma. Mas para o governo não, estou fazendo uma sinalização. Por quê? Porque 26 tem eleição, eu preciso resgatar a minha popularidade, porque nas eleições de 2024 eu fiz um papelão. Essa é a preocupação dessa turma. Então, Caniato, não há nada de sério nesses anúncios. Esses anúncios, eles têm um único propósito eleitoral e a consequência disso, como disse o Dávila, será sentida e paga por todos nós. Nós não merecemos isso, Caniato. É um absurdo o que está acontecendo. É mais um exemplo da vergonha que tem sido a gestão administrativa e econômica desse governo. Agora, Gani, será que o grande público, quem ganha até R$5.000, abraça essa proposta? Isso seduz esse público? Agora, tem um detalhe que é muito importante. Quando o Beraldo levanta essa bola falando sobre uma medida eleitoreira, não se trata de uma medida para a implementação de imediato, não, após a aprovação do Congresso. Só em 2026, estou certo, Gani? É isso aí. Agora, o grande problema é que a população não conhece dessas tecnicidades econômicas e isso, de fato, seduz. Opa, não vou mais pagar imposto de renda. E aí a gente está falando mais ou menos de 85% da população economicamente ativa para mostrar o grau de pobreza que é a sociedade brasileira. A maioria ganha menos de R$5.000. O grande problema, eu sou a favor de baixar imposto desde que haja condições para isso, desde que haja sustentabilidade fiscal. Não é o caso. Então, vai ocorrer uma redução tributária sem uma contrapartida. Vão taxar lá as pessoas que ganham mais de R$50.000. Não dá para garantir que vai ocorrer essa neutralidade tributária, ou seja, que a arrecadação vai permanecer a mesma. Não dá para garantir isso. O volume de pessoas, né? Exatamente, pelo volume de pessoas. R$5.000 é muito maior. Né? Exatamente, e tem um outro ponto. Essas pessoas, sabendo disso, agora já estão encontrando mecanismos legais ou ilegais para fugir do imposto. Então, o político ele não prevê a reação do outro lado, que é sempre um erro da classe política de fazer análises estáticas e não dinâmicas, prevendo reações. E aí, por isso que tem esses cálculos, né? Os mais otimistas de uma renúncia de 40 bi e os mais pessimistas, como o Dávila trouxe, de 70 bilhões de reais. Tem um outro problema também, o Caniato. Ao dar essa isenção, o que vai acontecer? Vai pressionar ainda mais a demanda, porque é mais consumo, as pessoas vão estar com mais dinheiro, só que a gente já está com um problema inflacionário. A inflação está rondando na casa de 5%, o país cresce acima do seu potencial por conta do impulso fiscal, por conta do gasto do governo, da indução do gasto do governo, e isso traz pressão inflacionária. Então, se isso passar, vai gerar ainda mais pressões inflacionárias. É o mesmo filme, eu já vi esse filme, a parte 2 do governo Dilma. À beira de um desastre é o nome do filme, o roteiro é exatamente o mesmo, só mudou o diretor. Antes a diretora era a Dilma, agora o diretor é o Lula. Pois é, e o arcabouço fiscal, né, Dávila, se mostrou insuficiente, né? Muitos já previam, já apontavam que o arcabouço fiscal não daria certo. Enfim, agora esse anúncio do ministro Fernando Haddad. Dávila, você de forma breve falou sobre o papel do Congresso Nacional a partir de agora, mas conhecendo um pouco como a banda toca, o que a gente pode esperar por parte de deputados e senadores quando receberem esses projetos? Eu não sei se isso vai ser enviado de forma separada ou um pacotão. Queria que você trouxesse uma análise e o que pode ditar o sucesso ou insucesso de aprovação dessa proposta. Bom, Caniato, primeiro a gente precisa responder uma pergunta muito boa que você fez, a informação que o Alan Gani acabou de dar. Essa isenção de imposto de renda, isso vai trazer voto?
Acho que não, por uma razão muito simples. Porque a inflação vai comer tudo que é ganho em percepção. Isso vai acontecer a partir do próximo ano. Vai comer, a inflação já passou da meta e vai aumentar. E pior, do jeito que está o tamanho do rombo fiscal, nós corremos o risco de ter inflação alta e queda do crescimento econômico. Se a gente entrar no que a gente chama de estagflação, uma economia estagnada com inflação alta, aí é o fim do mundo. Então, o que acontece? A irresponsabilidade fiscal vai afetar o bolso de todo mundo, porque nada desperta mais o ódio das pessoas em governo do que inflação alta, do que o teu poder de compra ser cada vez mais reduzido por causa da inflação. E é isso que vai acontecer. Mas voltando aqui à questão do Congresso, é interessante. Primeiro, o Congresso não tem pressa. Vai entrar em recesso agora, todo mundo vai para a praia, ninguém vai votar nada. Aí, em fevereiro, talvez vai começar ali a votar alguma coisa, novo presidente da casa, vamos ver como é que vai ser. Então, primeira coisa, Congresso não tem senso de urgência. Mas a melhor notícia, Caniato, é que tem gente com juízo no Congresso Nacional. Há hoje uma iniciativa de 3 deputados, o Pedro Paulo do Rio de Janeiro, o Kim Kataguiri de São Paulo e o Júlio Lopes do Rio de Janeiro, que já estão desenhando uma PEC para fazer o ajuste fiscal que o governo não fez. E se essa PEC conseguir o número de assinaturas, nós precisamos apoiar integralmente. Porque essa PEC quer desvincular benefício previdenciário de salário mínimo, quer colocar trava em aumento de funcionalismo público, ou seja, quer fazer aquilo que o governo não está fazendo. Então, se nascer do Congresso Nacional uma real disposição de se fazer um ajuste fiscal que o governo não fez, isso vai ser aplaudido pela sociedade, por todos nós. Vai contar com o apoio de todos nós, da bancada inteira aqui do Pingos nos Is. E o Pedro Paulo disse uma coisa, o deputado Pedro Paulo disse uma coisa que é óbvio, mas o óbvio no mundo de insensatez parece genialidade, mas é a coisa mais simples. Ele falou assim, precisamos estabilizar a dívida pública que cresceu mais que 7% do PIB desde 2022. Por quê? Para fazer com que a política fiscal dialogue com a política monetária. Não é óbvio, mas esse diálogo da política monetária com a política fiscal não acontece no Brasil há muito tempo, desde o governo Temer. É uma coisa inacreditável. Então, nós precisamos fazer a lição de casa. E vejo com muito bons olhos o Congresso tomando a iniciativa para fazer o verdadeiro ajuste fiscal e não esse de mentirinha do governo. Mas será que teria espaço uma proposta alternativa, Cristiano Beraldo? Porque certamente o governo federal vai usar todas as suas armas, né? Todos os dispositivos possíveis para fazer avançar essa proposta do ministro Haddad, não? Caniato, depende. Porque mais importante para o governo de um país inviável como temos hoje, que é o Brasil, mal administrado do jeito que está, é maravilhoso para o governo ter em quem colocar a culpa. À medida que o responsável é o deputado Pedro Paulo, o deputado Júlio Lopes e o deputado Kim Kataguiri, o governo tem a desculpa perfeita para isso. Claro, concessões aqui e ali terão que ser feitas para que o governo entenda uma vantagem eleitoral. Eles só pensam nisso, acho que isso fica cada vez mais evidente, mas eu vejo sim que há possibilidade de uma adesão da parte séria do Congresso Nacional, que entende que o Brasil é um país inviável. E as pessoas, Caniato, vão ter que entender, infelizmente, da forma mais dura, que essa postura que muita gente tem de que elas vão viver daquilo que o Estado brasileiro entrega a elas. Boa parte da população brasileira hoje vive do Bolsa Família, programas assistencialistas que servem como um complemento de renda, muitas vezes. Então, você desempenha algum tipo de atividade remunerada, mas não registrada, para que, então, venha o Bolsa Família complementar essa renda. Outras pessoas simplesmente vivem desse dinheiro. E não é que usam esse dinheiro para comer, não. Como revelou o Banco Central, usam esse dinheiro, muitas vezes, para jogar, para apostar. Então, não há seriedade nessa questão da dependência social do Estado. Só que as pessoas vão precisar entender da forma mais dura, infelizmente, que o papai Brasil é um papai falido.
É como os filhos daquele grande fazendeiro que, ao fazer 18 anos, ganharam carro importado, iam para as festas, para a balada, fechavam camarote e, de repente, o dinheiro acabou. Vão ter que vender o carro importado. Acabou a mamata de gastar rios de dinheiro embalada no final de semana. Vão ter que viver a realidade. É isso que vai acontecer com essas pessoas. O Brasil simplesmente não dá conta desta ineficiência que se gerou, essa dinâmica absolutamente nociva à nossa saúde econômica. Então, o Brasil, Caniato, não pode estar discutindo redução da jornada de trabalho. Um país com baixíssima produtividade per capita se comparado a qualquer país aí mundo afora. E nós estamos querendo trabalhar menos, não mais. Por quê? Porque o Papai Brasil provê. Porque temos um governo que só está querendo o meu voto. Eu vendo o meu voto em troca de uma benesse e conforme essa benesse eu vou lá e mantenho o status quo. O Brasil não aguenta. Estamos realmente num ponto que vai ser um divisor de águas. Ou a gente vai lidar com o Estado brasileiro de forma séria e fazer as transformações necessárias para sobrevivermos, estou nem dizendo nos desenvolvermos, avançarmos, mas para sobrevivermos, ou então vamos a passos largos para a sarjeta, onde todos estaremos juntos lá, abraçados, com um cheiro insuportável do esgoto. Você, Alan Gani, projeções para apuração e apreciação dos deputados e senadores dessa proposta do governo, mas queria também que você desse um pitaco, uma análise breve sobre essa proposta alternativa que deve ser apresentada no formato de proposta de emenda à Constituição, que, assim, dentre várias medidas, prevê a desindexação, acho que das aposentadorias, reajuste do salário mínimo e também dos benefícios sociais ao salário mínimo. Muitos entendem que esse seria o caminho, né? Exatamente. Um pacote fiscal de verdade deveria ter, primeiro, a desvinculação das aposentadorias ao salário mínimo. Você não pode ter a mesma regra para quem está na ativa, para quem está na inativa. Simplesmente não é porque a gente aqui tem mau coração, não é isso, é porque a conta não fecha. E se não fechar agora, lá na frente vai ser muito pior, vai pegar todo mundo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto são os gastos com saúde e educação, que a gente chama de mínimos constitucionais hoje, eles estão atrelados à receita da União. Isso tinha sido derrubado no governo Temer, continuou no Bolsonaro, que era uma medida muito positiva. Você não atrelou a receita da União. E aí, no governo Lula, volta com os mínimos constitucionais. O que acontece, Caniato? Então a receita sobe, automaticamente o gasto com saúde e educação sobe. E sobe bem fora do limite do teto de 2,5%. Então, é um outro problema estrutural. O pacote fiscal deveria passar por essas duas questões, as desvinculações de gasto com saúde e educação com as receitas da União e a desindexação do salário mínimo aos benefícios sociais e também previdenciários. Acontece que isso é medida impopular. Só que muitas vezes a medida impopular, ela é impopular num primeiro momento, mas traz ganhos para o país, à medida que estabiliza a dívida pública, à medida que reduz o gasto público. Isso tem efeitos na taxa de juros, na redução do dólar, beneficiando toda a população, aumentando a atividade econômica, reduzindo a inflação, reduzindo o risco. Mas medida impopular, aprovar medida impopular, porém necessária, é coisa de estadista. Agora, o governo optou pelo caminho mais fácil, evidentemente, que é a medida populista, que no final das contas prejudica a sociedade. A gente espera aí que o Congresso faça a sua parte. Agora, Dávila, muitas vezes a gente escuta que na crise surgem boas oportunidades, né? Quantas boas oportunidades nós não perdemos ao longo dos últimos, 30 anos? Você não acha que a partir desse cenário que a gente está discutindo aqui, não temos uma excelente oportunidade de dar um cavalo de pau de 180 graus e fazer diferente? Caniato, eu adoraria ter esse otimismo seu, mas eu acho difícil, porque o Brasil caminha na contramão dos países emergentes de sucesso. A receita é simples. O Brasil precisava se tornar competitivo no comércio global. Nós precisamos exportar PIB.
Não estamos fazendo. Nós precisávamos desregulamentar a economia. Não estamos fazendo. Nós precisávamos ter uma carga tributária baixa. Infelizmente, temos a carga tributária mais alta entre os países emergentes. Nós precisávamos ter leis trabalhistas flexíveis, que aprovamos na reforma trabalhista, mas a Justiça do Trabalho está revertendo aquilo que foi aprovado na reforma trabalhista. Nós precisávamos ter segurança jurídica, que a gente não consegue ter com esse nível de imprevisibilidade e arbitrariedade. E nós precisávamos ter uma dívida pública sob controle. Essa ótima entrevista que o Luiz Stuhlberger, do Fundo do Verde Asset, deu outro dia, ele mesmo lembrou isso. Somente países em guerra têm um déficit tão grande quanto o do Brasil. O Brasil, olha só o que aconteceu. O Lula herdou um endividamento bruto de 72% do PIB em 22 e vai entregar um país com 86% do PIB. É um negócio inacreditável. Então, Canhato, nós não estamos fazendo nada dessa receita de sucesso. Absolutamente nada. Pelo contrário, é cada vez centralizando, regulamentando mais, enrijecendo lei trabalhista, permanecendo uma legislação tributária confusa que tem aí um passivo tributário de 75% do PIB. Ou seja, a gente não está fazendo a lição de casa. E aí, Canhato, infelizmente, tem algo que perpetua no Brasil há muito tempo. Uma cultura antimercado. O Brasil acredita no nacional-estatismo, o Brasil acredita que é o Estado indutor, que a ganância do mercado, o lucro imoral, e o Estado interventor precisa proteger a população dessa concorrência deslavada de mercado. É esse o problema, isso é a gênese, porque o Brasil está cada vez mais caminhando rumo ao abismo, ao invés de rumo à prosperidade. Pois essa lista de coisas erradas em curso no Brasil, destacada pelo Dávila, né, Beraldo? Faz até o mais patriota fazer uma pesquisa rápida aqui de imóveis nos Estados Unidos ou em Portugal, né? O cara começa a arrancar os cabelos. Mas esse avança e retrocede, né? A cada mudança de gestão, né, Beraldo? Uma loucura isso, né? Porque chega um governo, promove uma série de mudanças. A gente avança 5, 6, 7 casas. Sai o governo, entra o outro, que pensa de forma diferente. Retrocedemos essas 6, 7 casas, muitas vezes 10, 15. E aí? E aí, Canhato, que isso mostra que não se faz as mudanças que são efetivamente essenciais para mudar o rumo das coisas. O Brasil é o país do voo de galinha. Nós ainda temos lembranças daquele momento em que o brasileiro viu o dólar a 1,60 e as pessoas todas animadas, né, viajando para o exterior e, enfim, tendo uma vida com aquela sensação de riqueza. E as pessoas não paravam para se perguntar o porquê daquilo. Então, você às vezes era ali um trabalhador de uma obra, só que a construtora, a empreiteira, começava 2, 3 outras obras, aí não tinha mão de obra suficiente, virava para você, dizia assim, olha, você não quer ser o mestre de obras ali naquela outra obra? Não, eu quero ser o mestre. Claro, então, olha, então você ganhava aqui R$2.000, agora você vai ganhar 7. E ele ia, abraçava aquela oportunidade. Mas não é que ele estava consolidando o caminho para se fortalecer na sua profissão. Ele simplesmente, sem ter consciência disso, ele estava aproveitando a oportunidade de um momento. Automaticamente, a sua vida, que estava ali organizada para aquele salário de R$2.000, passa a ser uma vida de R$7.000. E vamos fazer o financiamento do carro, e vamos procurar uma casa nova, e vamos passar férias com os filhos na praia, e assim vai. Só que aí, de repente, alguém apagou a luz, porque aquilo não era real. Aquele momento de desenvolvimento que vivemos nos primeiros governos do PT, baseado num desenvolvimento de consumo, aquilo era absolutamente irreal, porque não tinha base concreta. Nós construímos um castelo em cima da areia. Quando aquela areia se moveu, o castelo veio abaixo. E esse camarada não entendeu nada do que aconteceu. Ele simplesmente se viu incapaz de manter um status de vida que ele achava ter conquistado, ter direito, se viu completamente endividado,
não sabia o que explicar para sua família e vive deprimido até hoje. As mudanças que o Brasil precisa são extremamente profundas. Eu, pessoalmente, já falei isso aqui, Caniato. Eu não vejo qualquer possibilidade de um Brasil que avança, que prospera, que se fortalece para a sua população sentir confiança em avançar com a Constituição que temos hoje. Esta Constituição que serve para tudo e qualquer coisa, inclusive o salário dos enfermeiros, e todo o meu respeito aos enfermeiros. Sei que temos vários que nos acompanham aqui, que compartilham das nossas análises, mas é preciso entender que Constituição não é para isso, meus amigos, porque senão vamos entrar aqui num processo de dizer que a Constituição tem que prever o salário dos enfermeiros, dos policiais, dos médicos, dos professores e todas as outras profissões que são essenciais para uma nação avançar. Até porque, nessa escalada inflacionária que vivemos, de que adianta ter lá um número na Constituição? Não faz nenhum sentido isso. Então, esta Constituição que foi vilipendiada, que não serve para absolutamente nada que não produzir o caos, esse imenso desequilíbrio dos poderes que estamos vivendo, esse país que não tem rumo, onde um governo é eleito sem qualquer projeto, sem se discutir essencialmente como vamos tratar das coisas mais urgentes do Brasil. Isso tudo apresentado para uma população que vai cultivando a ignorância, porque, infelizmente, as escolas brasileiras sequer estão alfabetizando. Sabemos disso há muito tempo, nada fizemos para mudar. Essa realidade que temos de jovens indo para a escola, sequer usam um uniforme numa escola pública, vão lá simplesmente continuar as suas atividades que fazem na rua, que fazem com seus amigos, e o professor sem moral nenhuma para repreender os alunos que ali deveriam estar para aprender. Quando propomos ou vemos uma proposta de escola cívico-militar para exigir que jovens entendam que a vida há um funcionamento inerente a ela, que as pessoas têm que entender o valor do respeito, isso é condenado na justiça. Então, Caniato, está tudo absolutamente errado. Não temos nenhuma perspectiva de ver esse Brasil melhorar e prosperar. A gente vai sempre ficar falando aqui desses buracos em que o país vai sendo conduzido, mas nada vai mudar de concreto. Algumas mensagens no nosso chat, pessoas concordando e dizendo que pensam como o Cristiano Beraldo. Agora você, Alan Gani, a gente falou há pouco sobre essa cultura da judicialização, mas isso analisando uma outra pauta, uma outra notícia. Agora, isso é aplicável também quando a gente olha para algumas mudanças recentes, algumas reformas que foram aprovadas. Porque sai o governo que aprovou uma reforma, entra o outro e fala, não, vamos desfazer, vamos revogar, vamos mudar esses pontos. E aquilo que aquele governo conseguiu avançar em determinada matéria, perde-se ao longo dos anos, né? Perde-se efetividade. Queria que você discorresse um pouco sobre isso, trazendo inclusive aqueles pontos destacados pelo Dávila, pontos muito importantes, mas ao mesmo tempo que acabam entristecendo o brasileiro, né? Exatamente, Caniato, parece que você leu o meu pensamento, que eu iria falar exatamente isso. O grande problema deste governo é a anulação de reformas estruturais importantes ocorridas no passado e que está tendo efeito agora, inclusive, nesse crescimento econômico, na queda do desemprego, reformas lá de trás, porque o governo faz reforma, o governo ele não gera PIB, o governo ele não gera menor desemprego, quem gera isso é o mercado. O governo dá condições melhores para que o mercado atue, para que o mercado produza mais e aí tenha impactos econômicos e sociais para a população. Então, a redução no desemprego ou um crescimento um pouco acima do esperado, é verdade que está tendo indução via gasto público, mas também se deve a reformas no passado. E aí essas reformas estão sendo anuladas e outras tentativas de anular reformas. Então, por exemplo, o teto de gastos foi completamente anulado. Nada disso, absolutamente nada disso, essa lambança fiscal que a gente está vendo hoje, com o dólar batendo 6, nada disso estaria acontecendo, Caniato, se a gente tivesse permanecido com o teto de gastos, aprovado lá no governo Temer e continuado no governo Bolsonaro. Aí a gente percebe uma tentativa, seja na justiça, com ações judiciais, ou seja via proposição
de projeto de lei no Congresso de anulação, veja só, da reforma trabalhista, que trouxe mais flexibilidade. Tem um estudo do INSPER que mostra que a reforma trabalhista foi responsável pela redução estrutural da taxa de desemprego. E aí a tentativa de anulação com esse projeto absurdo, né, da imposição do regime 4x3, quando na verdade a gente deveria estar falando em mais flexibilização. Ou seja, você trabalhar menos, você ganha menos. Se quiser trabalhar mais, você ganha mais, né? Isso tem efeitos positivos no mercado de trabalho. Aí o Banco Central está blindado, a independência do Banco Central. Mas o que a gente percebe? Pressão em cima da diretoria do Banco Central para reduzir a taxa de juros na canetada, a tentativa de reverter o processo de privatização da Eletrobras, né, colocando mais conselheiros. Como não dá para reverter, então vamos tentar aumentar o número aqui de conselheiros, revertendo o voto de qualidade do CARF. Então, quando a gente olha esse conjunto da obra, medidas estão sendo anuladas e outras estão tentando anular. Só que são reformas estruturais que aconteceram no passado e com impactos na produtividade anos à frente. E aí, se a gente anula tudo isso, a gente caminha, infelizmente, para o desastre. Mas o que é? Qual é a resposta para isso, Dávila? É ego? É querer colocar sua própria digital? Falar, não, isso deu certo ali, a gente tem que encerrar, vamos implementar um novo sistema com a nossa chancela, o nosso DNA, a nossa digital. Porque assim, não faz sentido. Se determinado projeto, determinada pauta caminha bem, está dando certo, por que mudar, né? Candidato, eu não gostaria de usar essa palavra, mas não me vem outra à cabeça. Chama-se burrice. Burrice é você não aprender com os erros do passado. É isso, você tem que aprender com os erros, aceitar o que foi feito de bom e dar continuidade. Então, hoje, onde há esperança no Brasil, não é em Brasília, não é no governo federal, são nos governos estaduais. Aí sim, você tem uma safra de ótimos governadores tentando fazer o que está ao alcance dos governadores, a melhorar o ambiente de negócio, a gerar emprego, a dar previsibilidade a contratos. Quem está fazendo esse esforço, na verdade, é o governo estadual. E aí que eu quero dar 3 áreas, para a gente não sair daqui tão pessimista, que estão crescendo muito. E alguns estados estão crescendo 5% o PIB, outro estado está crescendo 7%, outro está crescendo 4%. Então, essa máquina de gerar riqueza, ela realmente está acontecendo por causa de negócios realizados nos estados. E aí nós temos de destacar 3 setores fundamentais. O primeiro é o setor de infraestrutura. As empresas investindo em aeroportos, ferrovias, saneamento básico, estão investindo, comprando concessões e assim, não tem céu preto, não é tudo céu de brigadeiro. Por quê? Porque são investimentos de longo prazo, tem uma demanda já dada, que é uma sociedade carente dessas coisas, e esses investimentos estão acontecendo. Nós estamos vendo aí Sabesp, privatização com novos contratos aqui mesmo em São Paulo, nós tivemos de rodovias, agora mesmo Dutra, saneamento básico, está uma competição rigorosa aí de grandes players. Então, infraestrutura está acontecendo e isso vai melhorar a competitividade do Brasil, porque você está melhorando a infraestrutura. Segunda área é o agronegócio. Nosso agronegócio, onde tem agro, o PIB local cresce numa velocidade incrível, porque a gente continua sendo, o que eu digo, a fazenda do mundo. Então, o mundo depende do Brasil para comer hoje e é isso que está acontecendo. E ganho de produtividade. A agricultura, Caniato, vem ganhando há 40 anos 2% ou mais de produtividade ao ano sobre ano. Isso é um absurdo, isso é um ganho de produtividade gigantesco que vem acontecendo no agronegócio, porque vem investindo em pesquisa e desenvolvimento, em melhoria de competitividade e cada vez ganhando mais mercado internacional. E o terceiro setor que vem mostrando um crescimento robusto é o setor de energia, principalmente energia renováveis. O número que nós temos hoje de placas solares, eólicas no Brasil, biomassa, é um crescimento exponencial, extraordinário, que está fazendo com que o Brasil tenha hoje a matriz de energia mais limpa do mundo. E isso é fundamental para atrair negócio. Aliás,
um dos grandes negócios que podem vir para o Brasil, justamente nesse mundo da inteligência artificial, são esses grandes servidores que necessitam consumir muita energia e demanda hoje consumir energia limpa. E o Brasil pode ser um grande celeiro desses lugares. Então, assim, existem setores que estão crescendo a despeito do governo. E aí eu me lembro de uma frase, eu acho que era do Eugênio Goudin, que é economista, que falou assim: o Brasil cresce à noite porque o governo está dormindo. E eu acho que é isso que está acontecendo nos estados. O Brasil está crescendo à noite enquanto o governo dorme. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é dar sonífero em Brasília para dormirem bastante lá e deixar o setor privado trabalhar em paz. Cresce à noite e para de crescer durante o dia, né? Mais ou menos por aí. Exatamente. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações e, naturalmente, as consequências, caso esse plano seja implementado, e também as negociações junto aos parlamentares no Congresso Nacional.